A inteligência artificial vai acabar com a advocacia. Você já escutou isso? Você já imaginou se daqui a uns anos a gente seja um exemplo tipo os telefonistas, os datilógrafos, os acendedores de lâmpadas das ruas? Alguma daquelas profissões que se tornaram obsoletas? Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, já escutaram essa afirmação de que a advocacia está com os dias contados, de que robôs substituirão as funções de advogados, promotores e juízes. Esse vídeo é para falar para você hoje que isso nunca vai acontecer. Fica comigo até o fim que eu vou te explicar o porquê. Esse é mais um episódio do movimento Advocacia Descentralizada. Toda semana eu tô aqui conversando contigo sobre uma advocacia mais próspera, mais leve e mais significativa. Toda semana tem um vídeo novo meu aqui falando sobre alguns dos temas da advocacia que estão na atualidade e que estão necessitando serem discutidos. Então, caso você ainda não me siga, se inscreve aqui embaixo, se inscreve no canal e caso tu já seja alguém inscrito, aciona o sininho aqui para que cada vez que sai uma publicação você seja notificado. Nos últimos tempos, é inegável que a tecnologia, as inteligências artificiais estão tomando cada vez mais espaço no nosso cotidiano. E no direito, isso não é diferente. Tantas notícias saíram sobre Supremo Tribunal Federal, STJ e cortes estaduais que adotaram sistemas de inteligência artificial para auxiliarem no trabalho. Mas a pergunta é: seremos substituídos por essas inteligências artificiais? E aqui eu preciso falar para vocês que não. Calma, pessoal. Nós não seremos substituídos por robôs, por máquinas, por cérebros eletrônicos super inteligentes. E aqui eu vou te trazer o porquê disso. Inteligências artificiais são meio e não fins. Quem aqui já não viu e já não ouviu sobre inteligências artificiais que auxiliam em tarefas repetitivas, em análise de contratos, análises de jurisprudências, análises de atendimentos ao clientes, também chamados de chatbots? Todas essas ferramentas de inteligência artificial, elas são meios e não o fim do trabalho do advogado. Então, quando a gente fala que as inteligências artificiais, elas vão sim, cada vez mais, desempenhar trabalhos e funções na área do direito, a gente admite que elas são importantíssimas ferramentas, não como atores principais de uma novela, por exemplo. Quer um exemplo de como isso já acontece em outros lugares? A calculadora. A calculadora, ela substitui o contador? O designer, por exemplo, ele é substituído pelo Photoshop? Da mesma forma, as inteligências artificiais, elas são ferramentas de meio para, sim, você advogado atualizado e que quer exercer uma advocacia de ponta, de alto padrão, exercer de maneira mais excelente, mais eficaz, mais rápida a sua profissão. Mas fica tranquilo, como eu te disse, ela é uma ferramenta e nunca vai te substituir. Mais do que isso, na advocacia, as inteligências artificiais, elas têm limitações. E a principal limitação que nunca vai deixar alguma inteligência artificial substituir o advogado é que, dentro da advocacia, dentro do direito, dentro da resolução de litígios, o fator humano importa sim. Quando um cliente te procura, ele não quer apenas uma orientação sobre um conjunto de leis, de como fazer alguma coisa. Ele também quer consolo, empatia, se sentir ouvido. E isso
uma máquina nunca vai dar para ele. Mais do que isso, em julgamentos, e aqui eu vou falar da minha área, por exemplo, o Tribunal do Júri, não se está apenas se falando sobre a letra fria da lei, sobre raciocínios lógicos que se chegarão ao resultado pretendido. Se está falando sobre emoções, sobre percepções humanas para um julgamento. E toda vez que uma percepção humana puder alterar um julgamento, seja uma percepção emocional, seja uma percepção crítica, seja uma percepção ideológica, terá esse fator humano, uma inteligência artificial absolutamente nunca vai poder fazer. Então, mais uma vez, fica calmo. A inteligência artificial não vai conseguir fazer ou dar aquele approach, aquela roupagem humana que só o advogado consegue dar. Ainda, a segunda limitação da inteligência artificial, e ela é muito interessante e talvez você nunca tinha pensado nela. A inteligência artificial, para que ela consiga resolver questões, ela precisa ser alimentada com dados, com elementos anteriores, com elementos informativos, para que desses elementos ela faça raciocínios e chegue a conclusões lógicas. O que acontece no direito? Você sabe, eu também, que no direito, primeiro que a gente tem aquela frase, que eu acho que é a frase mais dita no direito, que é depende. Depende o caso, depende a particularidade, vai ter uma resolução ou outra. Mas não é só isso. No direito, não todos os dias, mas muito frequentemente, nós temos situações inéditas, situações que a gente nunca se deparou e que então precisam de um raciocínio, uma visão nova que ainda não foi necessária. E aqui então entra uma grande limitação da inteligência artificial. A inteligência artificial, tendo que ser sempre suprida por informações anteriores para que seja feito um raciocínio, ela não consegue se deparar e resolver situações novas que ela desconhece. É como se a gente falasse da inteligência artificial como um jogador de xadrez, que sabe todas as regras do xadrez, mas que, se o tabuleiro virar, não sabe improvisar. Resumindo, a inteligência artificial, e aqui esse é o ponto mais importante, eu peço muita atenção sua nesse vídeo. A inteligência artificial, ela não deve ser vista como uma inimiga. Muito pelo contrário, ela deve ser vista como uma aliada. Uma aliada para, por exemplo, aumentar a produtividade do escritório fazendo atividades repetitivas, aumentar a produtividade do escritório auxiliando em análises rápidas de processos e tantas outras funções que uma inteligência artificial bem orquestrada, bem utilizada pode fazer. Então, se você ainda não utiliza algum tipo de inteligência artificial no seu escritório, eu te convido a pesquisar, a estudar e a utilizar. Porque a inteligência artificial, ela pode ser uma Ferrari na sua advocacia, desde que você saiba conduzi-la. Pessoal, a mensagem de hoje sobre inteligência artificial e sobre todo esse contexto de a gente poder ser substituído ou não é: algumas pessoas olham para o futuro e têm medo. Outras se adaptam ao futuro e o moldam conforme elas querem. A forma como nós utilizaremos as inteligências artificiais do nosso escritório tem a ver com isso. Nós moldarmos as funcionalidades e as utilidades delas para que elas trabalhem para nós e a gente possa ter mais tempo, atender mais clientes e, por que não dizer, ganhar mais dinheiro. O que achou desse vídeo? Espero que tenha gostado. Se fez sentido para você, compartilha com um colega que precisa saber disso. Ainda, se gostou do vídeo, clica aqui embaixo e curte esse vídeo para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é importante. E mais, se você é uma dessas pessoas que gosta de um resumo sobre os episódios desse vídeo, vai lá no meu Instagram, Gustavo da Luz ADV, e entra lá no DM e manda
IA Advocacia, que eu vou te mandar o resumo completo desse vídeo. Ainda, se você quiser entrar em contato conosco aqui do escritório para entender sobre as nossas IAs ou para falar sobre esse movimento, a advocacia distensionada, e entender um pouco sobre nossas mentorias, nos chama aqui no nosso WhatsApp, que a minha equipe vai ter a satisfação de te falar com você e marcar um horário pessoalmente comigo. Até mais. Nossa senhora, derreteu.